Saiba por que o Flamengo escolheu Vitor Pereira e não ficou com Dorival Júnior para a próxima temporada. Jorge Jesus já elogiou Vitor e colocou o português entre os melhores. Rodinei encaminha acerto com Olympiacos da Grécia. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho. Sempre que a gente gravar um vídeo, chega aí pra você. A Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O canal Cortes do Rafla é o nosso canal secundário, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, dá aquela moral, estamos chegando a 10 mil, lá são vídeos curtos, notícias objetivas, então vem com tudo, porque tem muita notícia do Mengão. Primeiro, a gente vai explicar por que o Flamengo não ficou com o Dorival Júnior para a próxima temporada. Eu vou colocar aqui os motivos do Flamengo, depois eu vou fazer um rápido comentário. E, na sequência, eu vou dizer por que o Flamengo escolheu Vitor Pereira para ser o novo treinador em 2023. A postura do Flamengo após a Libertadores foi decisiva para a saída de Dorival Júnior. 3 derrotas, sendo 2 em casa, além de um empate com o lanterna já rebaixado Juventude. O desempenho do Flamengo após o título da Libertadores, que para muitos passou uma imagem de relaxamento, pesou e foi fator importante para a não continuidade do técnico Dorival Júnior no cargo em 2023. Agora, o clube rubro-negro terá Vitor Pereira, ex-treinador do Corinthians, no comando da equipe para a próxima temporada. E a interpretação foi de que faltou pulso na reta final, né? O Flamengo que poderia brigar até a última rodada, de repente conseguiram uma segunda colocação no Campeonato Brasileiro e aí terminou na 5ª colocação, isso aí em milhões faz uma diferença, né? Teve uma diferença aí nessa questão aí de pontuação e posição na tabela. E aí o Flamengo decidiu que não ficaria mais com o Dorival Júnior. E nessa época teve aquela derrota, né, por 2-1 na última rodada para o Avaí em casa, mais de 60 mil rubro-negros. E aí na época dessa sequência de 4 jogos sem vitória, quando o Dorival poupou aí muitos de seus principais jogadores, a situação gerou debate entre a opinião pública e os próprios torcedores, que se dividiam entre as críticas e a minimização dos resultados após grandes conquistas obtidas. O Flamengo já tinha conquistado a Copa do Brasil, já tinha conquistado a Libertadores e aí afrouxou, né? Faltou pulso, faltou honrar o manto, aí eu coloco a culpa também nos jogadores, que teve um relaxamento natural, enfim. Mas aqui eu listei alguns motivos que fizeram com que o Flamengo não continuasse com o Dorival na próxima temporada. Concordo com todos os motivos. O time já não estava jogando bem, inclusive não jogou bem na final da Copa do Brasil, segundo jogo no Maracanã. O jogo contra o Atlético Paranaense, que o Flamengo foi campeão 1-0, gol de Gabigol. Acho que se não tivesse aquela expulsão no final do primeiro tempo, o jogo poderia ser outro, mas o Flamengo não estava jogando bem. Essa é a verdade, teve uma queda de rendimento. E concordo com os motivos que fizeram o Flamengo não continuar com o Dorival para a próxima temporada. Mas eu volto aqui à minha opinião. Se isso já estava decidido, por que depois da festa no trio elétrico não chegou para o Dorival e agradeceu? Dorival, muito obrigado pelos serviços, você sai como um gigante, veio para tapar buraco e conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores, fez esse time jogar, desfez tudo que o Paulo Souza fez, é isso. Boa sorte na sua caminhada, sucesso, nós vamos procurar outro treinador. A minha crítica em relação à condução é essa. Agora, os motivos eu concordo. Mas eu quero a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você concorda com esses motivos para a não continuidade, né, do Dorival para a próxima temporada. E aí, paralelamente a isso, a gente vai enumerar aqui os motivos que levaram o Flamengo a chegar no português Vitor Pereira. O Vitor, ele é visto pela direção rubro-negra como um treinador moderno, experiente e capaz de promover aí uma variação tática que não enxergavam aí
não enxergaram no Flamengo em 2022, tanto com o Paulo Souza e com o Dorival Júnior. E o fato também de ser europeu e de ter trabalhado em diferentes centros do futebol também conta muito a favor de Vitor. Foi campeão português 2 vezes pelo Porto, clube com o qual também conquistou a Supertaça de Portugal, levou também as ligas nacionais da Grécia com Olympiacos e da China com Xangai SIP. Dirigiu o Fenerbahçe da Turquia por 2 oportunidades e também já trabalhou no Oriente Médio, onde treinou o Al-Ahly da Arábia Saudita. Na ótica rubro-negra, tão importante quanto a experiência no futebol europeu é o fato de Vitor já estar adaptado no Brasil. Vale lembrar que o seu início no Corinthians foi bastante irregular, com muitas dificuldades na fase de grupos da Libertadores e eliminação para o rival São Paulo na semifinal do Paulistão. O Flamengo também vê em Vitor Pereira uma figura capaz de tornar o Flamengo forte o suficiente para brigar por todas as 7 taças que o time disputará no próximo ano, em 2023, especialmente o Mundial de Clubes, né, que deve acontecer aí no início de fevereiro, grande prioridade da temporada. A diretoria tem o entendimento que Vitor conhece bem o elenco do Flamengo, diferentemente do que aconteceu com o Domenech Torren e também o Paulo Souza, né, por exemplo. O comando do futebol gosta da rigidez com a qual Vitor gerencia seus processos. Outra vantagem se dá na questão de ter aí uma comissão técnica praticamente pronta, que provavelmente será formada por ele mais 4 profissionais. No Corinthians foram 5 adjuntos, né? Mas só deve fechar 4 aí. O Flamengo vai com tudo para contratar o 4º técnico europeu, com a atual gestão, o 3º português desde 2019, Jorge Jesus, Paulo Souza e Vitor Pereira. Depois do ídolo Jorge Jesus e dos apagados Domi e Paulo Souza, Vitor Pereira, de 54 anos, é a bola da vez. E aí muita gente eu vejo comentando, não só aqui no YouTube, mas em outras redes, que o Vitor Pereira é o novo Paulo Souza, ou é o Paulo Souza 2.0. Eu não tenho procuração aqui para defender o Vitor Pereira, até porque a gente torce muito para dar certo, para que ele encaixe nesse elenco, né? A gente dá aí as boas-vindas. Mas tem uma fala do Jorge Jesus que é uma fala surpreendente. O Jorge Jesus ele falou naquela entrevista para o jornalista Renato Maurício Prado, que deu aquela confusão toda na época, que o Paulo Souza estava balançando, a torcida pedindo o Jorge Jesus. E aí ele falou em off com o Renato Maurício Prado, o Renato Maurício Prado vazou toda a conversa durante um jogo da seleção brasileira. E numa dessas falas, ele elogiou o Vitor Pereira e disse que é o melhor treinador português no Brasil. Lembrando que naquela oportunidade nós tínhamos o Paulo Souza no Flamengo, o Vitor Pereira no Corinthians, o Luiz Castro no Botafogo. E aí ele disse o seguinte: Vitor Pereira é o melhor, basta ver os resultados dele em Portugal. Talvez tenha problemas com o elenco envelhecido que tem, mas é muito bom treinador, afirmou Jorge Jesus. Ele citou o elenco envelhecido do Corinthians, né, e disse que teria problemas, e realmente teve. Não teve peça de reposição, o Corinthians não contratou, não ofereceu reforços para ele, diferente do que ele pode encontrar no Flamengo. Flamengo não dá nem para comparar Corinthians e Flamengo em todos os aspectos. E uma curiosidade é que o Vitor Pereira foi o técnico que deixou o Jorge Jesus de joelhos num clássico em que assumiu a liderança do Campeonato Português na penúltima rodada com um gol nos acréscimos. Nos acréscimos, no apagar das luzes, teve o gol lá do Porto, e aí tem uma imagem emblemática do Vitor Pereira de braços cruzados e o Jorge Jesus de joelhos. E o Porto acabou sendo campeão invicto daquela temporada. Então, acho que é um treinador pronto, né, que está adaptado ao futebol brasileiro, conhece o elenco do Flamengo, e a gente torce, né, para que ele continue com tudo aí, com o que foi feito, né, o trabalho do Dorival Júnior. Dorival voltou a dar títulos para o Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores da América. A gente vai falar muito, né, sobre o novo treinador que deve ser anunciado aí nos próximos dias. Vamos falar aqui de mercado da bola para a gente fechar o nosso vídeo.
A informação do Vene Casagrande é que o Rodinei está muito próximo de acertar com o seu novo clube. Após terminar a temporada do Flamengo e a sua passagem em alta com os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores e chegar a aparecer na pré-lista de Tite para a seleção brasileira, o lateral recebeu uma oferta oficial do Olympiacos. Está próximo de acertar com o clube grego, ou seja, nem Atlético Mineiro, nem Inter, nem Grêmio. Pode ser que o Rodinei atue na Europa, né? Que sempre foi o sonho aí do Rodi, do Pretinho Rodi, né? Como ele gosta de ser chamado carinhosamente. O Olympiacos se interessou no Rodinei nesta semana e enviou nas últimas horas aí uma oferta oficial pelo jogador com um contrato longo. Além disso, outro ponto que favoreceu aí foi a relação do agente do Rodinei, o Ricardo Chaid, com o time grego. O empresário foi responsável por intermediar a ida de Rafinha, então jogador do Flamengo, para o Olympiacos em 2020. E aí, o Rodinei, que é cria do Avaí, né? E teve passagens pelo Corinthians, Penapolense, Ponte Preta, até chegar ao Flamengo e também jogou no Internacional por empréstimo. E aí o clube carioca, né? O Flamengo, foi o time aí que o lateral mais defendeu. Foram 223 jogos, 9 gols, além de muitos títulos conquistados, como 2 Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Boa sorte aí pro Rodinei na sua nova caminhada, nessa aventura aí na Europa. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!